19 de março de 2024, Manaus, Amazonas. A polícia investiga a morte de Angélica quando Fabiane, uma outra mulher, é encontrada sem vida. As duas eram garotas de programa. Quando a delegada consegue identificar Maxson Oliveira da Costa como o autor do crime contra Fabiane, outra surpresa vem à tona, mostrando que o militar também estava ligado à morte de Angélica. Seria, então, o nascimento de um serial killer? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Você venha comigo até o final deste encontro que eu vou ter com a doutora Marília, delegada lá de Manaus. Doutora Marília, seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada. A senhora está à frente da investigação de um caso que, quando eu descobri aqui, eu falei, nossa... como que conseguiram juntar, né, os crimes para sabermos se temos ou não um serial killer de garotas de programas aí na capital amazonense. Então, já bem-vinda novamente. E eu começo com uma pergunta: como é que esse caso começou? Como é que esse autor começou? De onde veio, para onde partimos? Como que foi o início de tudo? Por favor. Bom dia a todos, tudo bem? Sou Marília Campelo, delegada da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros aqui em Manaus e também coordenadora do Núcleo de Combate ao Feminicídio. Ah, que legal. Bem, primeiro nós tivemos a morte da Angélica Nascimento, mas logo de início, de pronto, não foi visualizado marcas de violência externas na Angélica. E as primeiras informações das pessoas que moravam naquela casa diziam que ela tomava bastante energético e que poderia ter tido um mal súbito. E como não havia marcas externas de violência, então nós ficamos aguardando esse laudo, né? Pelo menos o laudo prévio da causa da morte. Ela foi encontrada morta, é isso? Ela foi encontrada morta na casa dela por alguém? Foi encontrada morta, ela também era garota de programa. Ela foi encontrada morta, despida, no quarto em que ela morava, né, ali no kitnet. Além disso, o aparelho celular dela foi subtraído. Então, embora nós não tivéssemos esses sinais externos de violência no primeiro momento, mas nós sabíamos que ela estava com alguém naquele quarto, ela havia realizado um programa sexual e essa pessoa, no mínimo, havia lhe subtraído o aparelho, havia cometido um delito de furto. Então, nós passamos a monitorar, né, por meio das operadoras de telefonia, esse aparelho telefônico para nós podermos chegar a essa pessoa que estava com ela, para pelo menos prestar esclarecimentos, né, de como teria se dado ali aquela morte, nesse primeiro momento. Acontece que apenas 6 dias depois, já no dia 4 de março, chega para a gente mais um local de crime. Todas as mortes em Manaus, aqui na capital do Amazonas, a nossa delegacia de homicídios, ela é acionada. Então, a gente toma conhecimento desse crime, de qualquer morte violenta, logo de início. Então, chegamos à notícia do crime da Fabiane Mendes, também garota de programa, encontrada morta, essa sim com sinais externos já visíveis a olho nu, né, de violência, também despida. Mas de início nós não ligamos um fato ao outro, até porque nós estamos aqui há 5 anos nessa delegacia, eu nunca tínhamos visto um caso assim, num curto espaço de tempo. Sim. Então, não ligamos de início um caso ao outro. O caso da Fabiane Mendes, começamos imediatamente as investigações, porque havia esses sinais de asfixia, né, mecânica, estrangulamento na área cervical. Então, representamos ali, por quebra do sigilo, também foi subtraído o aparelho celular, o aparelho telefônico dela também foi subtraído. Nós chegamos ali num suspeito rapidamente, com as investigações de campo, imagens, corridas de aplicativos de mobilidade urbana. Então, chegamos rapidamente a um suspeito
Ao telefone desse suspeito, também representamos ali por uma quebra do telefônica dele também. E quando nós estávamos realizando a análise, os analistas estavam realizando a análise dos dados da quebra do suspeito, nós chegamos à conclusão, verificamos que ele havia utilizado o aparelho daquela primeira vítima, da Da Angélica. Angélica. Estávamos com esse aparelho no rastreio. Então, quando nós verificamos isso, foi justamente no dia em que ele foi preso aqui na Delegacia de Homicídios. Então, o analista chega, eu estava, inclusive, realizando o interrogatório dele nesse momento, ele estava confessando o crime da Fabiane, quando o analista chega com essa informação muito preciosa, e ele passou a ser também, então, interrogado sobre a morte da Angélica. E a essa altura, nós requisitamos o laudo estava pronto e ela também havia sido morta por asfixia. Então, assim, foram provas técnicas dos dois casos, né? Ele se além de matar essas duas vítimas, ele subtrai também esses aparelhos celulares, mas para a gente, mesmo que ele tenha subtraído, que tenha havido também ali esse crime patrimonial, ficou muito claro que não se tratava de um latrocínio, se tratava sim de homicídio qualificado pelo feminicídio, por conta ali da situação do gênero, da discriminação à condição de mulher, ficou muito claro para a gente, por quê? A intenção dele nunca foi só roubar, ele poderia roubar em qualquer lugar, na rua, poderia realmente matar uma pessoa, como ele matou, asfixiada e tudo mais, ele realizava os programas sexuais com essas vítimas antes, ele manteve relação sexual com ambas, né? Então, isso mostra aí o desprezo, a discriminação à condição de mulher, e por isso foi tipificado como feminicídio nos dois casos, foram tipificados. Os locais, tanto da Angélica como da Fabiana, né? Não é Fabiane? Fabiane, da Angélica e da Fabiane, o local estava revirado, mostrando que alguém estava em busca de algo, ou eles eram locais, apesar de ter tido o sumiço dos aparelhos, eles não estavam. Mostrava briga, alguma coisa assim? O da Fabiane mostrava mais. Você está me ouvindo? É porque falhou um pouquinho. Tô te ouvindo. O da Fabiane mostrava mais essa luta corporal, até porque, segundo ele mesmo, né, relata na confissão dele, a Fabiane lutou ali, chegou a tentar salvar-se, né? Infelizmente não conseguiu. A Angélica, ele diz que ela nem conseguiu chamar por socorro, porque ela realmente foi pega de surpresa. A Angélica tinha uma complexão física maior, talvez não tenha conseguido lutar com ele. No caso da Angélica, ela estava sozinha nessa casa, né, em um desses quartos, então ela só foi encontrada no outro dia pela manhã, quando não atendeu mais os telefonemas da pessoa que era dona da casa, né, e aí a pessoa chega lá e encontra ela. A Fabiane foi um pouco diferente, porque o irmão da Fabiane, ele morava embaixo, né, no térreo dessa casa, e 4h30 da manhã do dia 4 de março, ela chega a bater na porta do irmão, ela fala que vai realizar ali um programa, né? Então, quando é de manhã, ele nota a porta aberta e fala com ela: poxa, você deixou a porta aberta, não faz isso, é perigoso. E ela não responde. E aí é quando ele chama as pessoas para irem ao quarto e, infelizmente, a encontram morta também. E aí vocês chegaram ao autor. Quem é esse autor? Quem é? É o Maxon, não é isso o nome dele? O Maxon Oliveira Costa, né? 21 anos de idade. Nossa. Soldado do Exército, enfim, muito jovem. Uma pessoa não tinha registros policiais anteriores, né? Nunca tinha sido preso, estava prestando ali uma carreira, tentando, né, essa carreira militar. Um rapaz muito frio, fala de forma sem demonstrar qualquer arrependimento, qualquer repulsa ao que estava ele mesmo ouvindo relatar, né? Interessante nesse caso do Maxon também, que no dia que ele foi matar a Fabiane, né, 6 dias depois de ter matado a Angélica, antes de ele ir para a casa da Fabiane, ele estava com uma mulher. Ele tinha mantido relações sexuais também com essa mulher com quem ele estava ficando, né, se relacionando há poucos dias.
estava na casa dela, 3 da manhã, ele abre o celular dele e vai à procura, né, de uma nova vítima, né? E aí a gente nota um comportamento bastante estranho, né? Porque ele está ali com uma pessoa e está procurando uma outra vítima ali. E marcou esse programa com a Fabiane já a altas horas da madrugada, né, do dia 4. Ele não nega o crime? Ele confessa os dois crimes de uma vez só? Ele confessa, ele estava confessando o crime da Fabiane, até porque nós chegamos a ele com provas técnicas, né? Não foi com testemunha, foi realmente verificando o itinerário que ele fez aquele dia, Qual foi a verificando primeira todas grande as prova? Foi o quê? Câmera no local? câmeras, e tanto na ida quanto na volta, ele utilizou de aplicativos de mobilidade urbana, né? Então, essas pessoas também foram ouvidas. Então, nós tínhamos o cadastro, nós tínhamos essas pessoas reconhecendo ele também, né? Dizendo aonde tinha deixado, que coincidia com o registrado nos aplicativos, né? Inclusive, ele ficou no trabalho dele nas duas ocasiões, né? Após cometer o crime, ele volta para o trabalho dele. Então, assim, não tinha muito para onde ele correr. Ele poderia ficar em silêncio, né? Mas, como eu disse, ele é bastante frio e ele falou na maior naturalidade dos crimes e não Mas ele demonstrou estava lá qualquer achando tipo que era só a Fabiane. Aí vocês chegam e de revelam que... Porque ele usou o no celular... momento dele, Desculpa, ele usou o celular da Angélica para se comunicar com a Fabiane, é isso? Fabiane, quando ele foi matar a Fabiane, ele estava utilizando o celular da Angélica. Isso nossos analistas chegaram rapidamente, né, com essa informação. E assim que a gente finalizou, então, o interrogatório sobre o caso Fabiane Mendes, a gente inicia o outro interrogatório e ele fala como agiu. Ele se Podem haver outros. surpreende? Ele fica surpreso, mas Não, ele não demonstra qualquer tipo de nada, reação. nada. Não, ele se. No dia em que nós o prendemos, né, pelo caso Fabiane, até então nós só sabíamos dele, na suspeita dele nesse caso, no dia que nós o prendemos, ele tenta dizer, não, eu não fiz nada, eu não sei porque que eu estou sendo preso e tudo. Diz não saber, diz estar surpreso com a prisão. Então, quando já era de noite, quando nós o encontramos, então nós deixamos para interrogá-lo no outro dia, e no outro dia, quando a gente expõe para ele a situação, ele não se mostra mais surpreso, eu acho que caiu a ficha de que ele realmente já estava preso, e ele passa a confessar espontaneamente e dando detalhes. Posso pedir um favorzinho? Só baixar um pouquinho a câmera? Melhora, não melhora, Saulo? Melhora. Tá, ok, obrigado. Ah, ele revela, ele confessa a Fabiane, só confessa a Angélica porque vocês chegam. Ele pode ter outras vítimas? Tem outras mulheres que vocês estão analisando no banco de vocês, que foram encontradas mortas, outras garotas de programa, que ele poderia ter sido o autor delas? Olha, a gente fez essa busca, né? Mas assim, não chegamos a ter essa suspeita mais forte. De início, como a gente pensou, poxa, ele fez 2 vítimas em 6 dias, podem haver outras vítimas. Então, passamos a procurar vítimas dessa situação, né? Que estavam ali no mesmo meio, garotas de programa, que tenham sido mortas por asfixia ou por outro meio qualquer, mas enfim, as outras vítimas todas a gente chegou numa autoria. Aqui em Manaus há um índice bastante alto de violência, né? E muitas mulheres morrem realmente, mas poucos são os casos de garotas de programa que tenham morrido em decorrência ali de um programa sexual, morta pelo cliente. Nesses casos, a gente chega rapidamente à autoria. Sim. Então não tem outras em Manaus. A gente sabe, ele viajou recentemente, não sei se vocês chegaram a checar isso, se ele poderia ter viajado pelas redondezas ou por outras cidades próximas, terem outras meninas com essas características, não. Porque ele tem 21 Não, anos, não. né? Ele ainda é muito novo. Muito jovem, mas a gente não obteve essa informação. Ele também estava há algum tempo trabalhando, sem férias, sem nada.
Então, nós não chegamos a essa conclusão, não. Ele é do exército. O exército, É, ele era o exército. O que eu ia perguntar, o exército, como é que ficou com essa situação? não, ele já foi, já saiu, né, previamente, porque não é bem um concurso, né, não há uma estabilidade, e assim que o Exército tomou conhecimento dessa situação, deu, resolveu administrativamente essa situação rapidamente. E ele não é Já mais. expulsou ele para ele poder seguir no curso normal de qualquer pessoa para ter a justiça merecida, no caso dele. Exatamente, inclusive, de pronto foi colocado à disposição da justiça para sair dali, né, e ser preso no presídio comum. Porque não interessa ao Exército Brasileiro manter uma Sim, pessoa dessas claro, nos quadros, pelo menos sendo guardado pelo Estado naquele ambiente, sem sim, necessidade, porque não há uma estabilidade ali. lógico. Ele conta por que resolveu matar? Então, ele diz que, no caso da Fabiane, ele, nessa situação, nessa hora, a gente nota que ele falta com a verdade, porque ele diz: não, eu só matei a Fabiane. Porque depois da relação sexual, quando eu fui pagá-la, ela viu que eu tinha mais dinheiro na minha carteira e ela tentou me roubar. Então, nós travamos uma luta corporal e aí eu apliquei um mata-leão nela e aí levei e fui embora. Aí eu falei, e você aproveitou e subtraiu o iPhone dela também, né? Então, nesse momento, a gente nota que ele falta com a verdade. No caso da A mãe da Angélica, Fabiane diz que sumiram mais coisas, né? pois é, mas assim, de concreto, o que nós temos, que nós sabemos que foi O subtraído, celular. o aparelho celular, porque outras coisas não há como a gente comprovar. Foi realizada, representamos também por uma busca e apreensão, né, domiciliar e também no local de trabalho dele, porque até então nós não havíamos encontrado o primeiro celular da Angélica, que ele havia dito que havia sido roubado, né, e realmente foi roubado, ele sofreu um roubo após matar a Fabiane. Ele foi roubado, esse celular foi subtraído dele, mas nós já encontramos, inclusive já devolvemos. Então, foi feita a busca e apreensão realizada. O próprio Exército já, quando nós, enfim, conseguimos essa medida judicial, o próprio Exército já tinha retirado tudo do armário, mandou o inventário. Nós não achamos qualquer outro objeto que poderia pertencer a uma Entendi. vítima feminina, algo Tá, e daí quando você fala, tudo nesse. bem, vocês entraram em luta corporal e você roubou o celular, ele fica. E a Angélica, por que que ele disse que matou? A Angélica, e quando a gente vai para o caso da Angélica, né, que ele já tinha respondido o caso da Fabiane, ele diz: eu matei ela para roubar o celular. Aí ele Então, que quer. está. Né, fica bem desconexo, né? E como eu te disse no início, é, está na cara, é evidente que não se trata de um crime patrimonial, né? E Não é um sim de um ódio latrocínio. contra mulheres. Não é um latrocínio, não é um latrocínio. Havia algo ali nele, há algo ali nele que ele subjuga a mulher, né? Tanto que ele está com uma mulher no dia 4 de março, na madrugada dos 3 para o dia 4, 3 da manhã, ele vai atrás de uma outra mulher, né? Para matar também. Isso fica Sim. claro para a gente que a intenção dele sempre foi matar. Como que ele encontrava? Ele não Sim, precisaria, inclusive, matar essas vítimas para roubá-las, né? sim. Porque a força física de um homem é infinitamente maior do que a força física de uma mulher. E elas estavam vulneráveis, né? Ambas sozinhas dentro de uma casa. Então, ele poderia, sim, utilizar de força se a intenção fosse só roubar. E as duas nuas, né? Sim, porque as duas mantiveram relação com ele, né? E que Ele deixa ainda mais vulnerável ainda, né? com essa intenção, exatamente, ele vai com essa intenção já, né? E ele mantém a relação sexual com essas vítimas, mesmo sabendo o que, é que vem depois. Então, assim, por isso foram tipificados dessa forma como feminicídio. Ele fala como que como ele chegou até elas e por que as escolheu? Ele fala que chegou por elas por meio de Angélica, ele diz que viu um anúncio, né, num site de acompanhantes e marcou com ela. E
Fabiane, ele diz que estava na casa dessa outra mulher que estava se relacionando com ele, abriu o WhatsApp e viu também uma propaganda dela no grupo e resolveu marcar. Aleatoriamente, ele diz que não teve uma situação específica. Elas fisicamente são parecidas, não? Não, são totalmente diferentes, né? A Angélica, ela tem uma complexão física mais avantajada, né? É, ela é negra, né? O apelido dela, inclusive no WhatsApp dela mesma, ela colocava negona. E a Fabiane é branca e é magrinha, então, assim, elas são totalmente diferentes. E até a idade, né, é diferente. Uma tem 20, outra tem... Uma é mais velha, não é? Deixa eu ver a idade. Já perto de 30 anos. É uma coisa... Porque a Angélica tem 31 e a Fabiane 20. Até isso é diferente também. É, Ele são bem diz... diferentes. Não sei se vocês perguntaram, mas ele entrou nessa elipse de matar duas mulheres seguidas, porque ele estava com tanto desejo assim, ele mataria mais. Não sei se vocês nem entraram nesse assunto, mas o que você percebe? Que ele poderia estar buscando, inclusive, pessoas mais vulneráveis até de pessoas chorarem por elas? Olha, para a gente ficou muito clara a periculosidade dele, né? Dele estar nas ruas, porque ele mata a primeira mulher, ele volta para o trabalho dele como se nada tivesse acontecido, e menos de uma semana depois ele está matando a segunda. A gente não tem dúvidas de que se ele não tivesse sido preso, ele teria feito a terceira, a quarta vítima. É, eu não sei o que motivava ele, não sou psicóloga, psiquiatra, mas a gente vê que há uma motivação forte aí, né? Psicologicamente falando, e essa periculosidade ficou bastante evidente para a gente. Por essa razão, nós representamos imediatamente pela prisão preventiva dele, explicando ao judiciário exatamente isso, o risco de ele fazer outras vítimas. Muito alto esse risco. Você sabe se foi, não sei se vocês vão pedir ou se o judiciário vai pedir ou não, um laudo psiquiátrico dele, confirmando se ele é psicopata ou não? O advogado deve pedir, né? Isso é tese de defesa. Para Se diminuição de ele tem pena. advogado ou a Defensoria Pública, eles devem pedir. A gente já tem caso aqui, inclusive, também de um outro feminicídio, inclusive, um servidor do TRT matou uma ex-miss, né? Não sei se vocês chegaram a reportar Não, esse caso. não. A miss do município aqui do Amazonas, Miss Manicoré, e esse servidor matou e a defesa, essa foi a tese da defesa, né, de que ele sofria de algum distúrbio psiquiátrico e a pena é atenuada, né? O que é doido, né? Porque se você é psicopata, a sua pena deveria ser aumentada, porque você não vai ter ressocialização nenhuma. É isso que é uma coisa que as pessoas não entendem no Brasil. Assim, uma coisa é você ter um surto, outra coisa é você ser um psicopata. Isso devia ser agravante e perpetuante, porque aquela pessoa não tem salvação. É Não dela. vai haver, né? A ressocialização é Não tem exatamente. nenhuma. Tem zero. São situações que a gente se depara todos os dias, né? E a Imagina. gente, como policial, a gente tenta não absorver, né? Que é para a gente continuar tendo a motivação para fazer o melhor trabalho possível, porque obrigação Claro. nós temos, mas fazer o melhor trabalho possível a gente precisa, sim, de uma certa motivação. Então a gente tenta nem acompanhar. Como eu te falei, se ele tiver advogado, o Maxon, já até requereu isso, mas eu pessoalmente evito acompanhar os casos depois que eu relato e remeto ao judiciário, né? Que é justamente para a gente não ficar remoendo Sim. decisões que nós julgamos injustas ou, enfim. Então a gente faz aqui o trabalho, remete ao judiciário e deixa que transforme. Claro, que aí vai para a lei. O trabalho de vocês foi feito, que bom que vocês o encontraram. Tem Uma última alguma pergunta, coisa mais que eu não tinha uma perguntei que assinatura, você né, gostaria que eu de- perguntasse? Ele tinha, assim, as mulheres foram encontradas da mesma maneira ou com... Porque a primeira vítima já era que vocês não tinham nem certeza da causa-morte, porque fisicamente vocês não viam marcas. A segunda, a Angélica, ela já foi... Era uma toalha, não era amarrada no pescoço Na dela? verdade, ele matou as duas da mesma forma, ele aplicou o Mata-leão. golpe Mata-Leão,
né? E a gente pergunta por que a Fabiane estava com a toalha no pescoço, né? E ele relata isso. Ele diz, não, eu apliquei o mata-leão nela, mas ela ainda estava se mexendo, segundo ele, e ele quis se certificar de que ela não ficaria viva, não correria esse risco de ela ficar viva. Entendi. Então, ele pega a toalha e a estrangula. E aí isso reforça ainda mais a tese de que a intenção dele nunca foi cometer um crime patrimonial, e sim matar essas mulheres. Os telefones podem ser até troféus para ele. É bem típico de serial killer levar um troféu da vítima para casa. Pode ser que sim. Inclusive, o telefone da Fabiane, ele dá em pagamento, ele estava devendo, ele tinha uma dívida com um colega de trabalho, e ele dá o telefone da Fabiane como pagamento. Ele é um rapaz pobre, né? Ele não tem uma condição financeira boa. E aí a pessoa que recebe esse telefone vai consultar com uma pessoa da assistência se há risco desse telefone ser roubado ou não, e a pessoa diz que sim, que esse telefone ele foi roubado. E aí ele devolve esse aparelho. E Entendi. aí ele diz que caiu num golpe. Ah, caiu num golpe, então vou ver o que que eu faço. Tem alguma coisa a mais que eu não perguntei que você gostaria que eu perguntasse sobre o caso, do trabalho de vocês, para elucidação? Não, eu acho que a gente explanou bem. Foi exatamente isso. As equipes policiais daqui se empenharam fortemente. A gente, como eu falei no início, a gente aqui tem um núcleo de combate ao feminicídio. A gente tem orgulho de dizer que todos os feminicídios na capital amazonense, né, Manaus, que a gente cuida só Manaus, eles têm a autoria definida e 95% aí desses homens está preso. Acho que a gente chega rapidamente, né? Nesse ano nós temos apenas um caso em que o feminicida continua foragido, mas estamos buscando por ele. Tá certo, então, doutora, muito obrigado. Que bom que vocês aí estão conseguindo elucidar todos eles. Tendo novos casos, fala com a produção, com a Alan também, que a gente já marca para fazer. Muito obrigado. Tá certo. Um Obrigada. abraço. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.